Boa tarde, meus irmãos. Graça do Pai no coração do seu povo. Agradeço a atenção de todos para o estudo da Palavra de Deus. E nessa tarde eu quero trazer o seguinte tema: a psicoterapia de Deus. A psicoterapia de Deus. Meus irmãos, eu queria falar sobre o divã do céu. É uma colocação para a gente considerar como é que Deus lida com a nossa psique, com a nossa alma. Como é que o Senhor lida conosco diante das nossas fragilidades? Como é que Ele trabalha conosco os nossos medos? Aquele sentimento de autocomiseração, ninguém me ama, ninguém me quer. Como é que Deus lida com os nossos receios e com as nossas queixas? Meus irmãos, eu queria estudar isso a partir da experiência de Elias. Uma devocional, uma reflexão breve. E isso pelo seguinte: porque às vezes nós pensamos na psicoterapia humana, na maneira que Freud, na maneira que aquele outro psiquiatra, ou psicólogo, ou psicanalista lida com a gente, sem reduzir Deus a um mero psiquiatra, a um mero psicólogo ou a um psicanalista, sem reduzir Deus. É só para a gente pensar como é que o Senhor lida com a nossa alma, como é que o Senhor lida com as nossas emoções, como é que o Senhor lida com as nossas fragilidades. E aqui, meus irmãos, eu fico maravilhado. Como é que a Bíblia, Palavra de Deus, é um livro que fala realmente ao coração do homem. Então, vejamos. A passagem é muito conhecida. Está em 1 Reis, capítulo 19. E só para a gente entender o contexto, observe, por favor, dos versículos 1 até o versículo 4. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertencia a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Meus irmãos, veja aqui como é que se encontra Elias nesse momento. Elias, ele está num momento de vale, ele está num momento de fragilidade, ele está sensivelmente vulnerável e está pedindo para si a morte, ele quer desistir. Para pensar. Tiago, no Novo Testamento, vai dizer que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. E eu creio que Tiago vai dizer isso exatamente por causa do capítulo 19 de Reis. Porque até então, Elias é apresentado como um super-herói. Elias é apresentado como aquele homem destemido, como aquele homem assim que não se sentia derrotado diante de nada. Capítulo 18, ponto alto da vida de Elias, ele chega diante do povo e manda o povo reunir todos os profetas de Baal. E ele diz publicamente: olha, cada um peça para a sua divindade que desça fogo do céu. E a divindade que descer fogo do céu é o Deus verdadeiro. Então, é o momento alto dele, ele está tremendamente confiante. Quando as pessoas vão clamar para Baal, ele fica até zombando. Não, grita mais alto. Baal deve estar descansando. Quando é a vez dele de clamar ao Senhor, ele até dificulta aos olhos humanos. Ele manda encharcar o sacrifício. E ele chega assim diante de Deus e fala: Senhor, seja visto diante de todos que o Senhor é Deus e que eu sou o seu profeta. Percebe que Elias, no capítulo 18, está num ponto alto da sua fé? Só que o capítulo 19 mostra Elias um homem tremendamente fragilizado, vulnerável. Daí Tiago dizer que Elias é um homem semelhante a nós. Temos os nossos pontos altos, mas também nós temos os nossos pontos muito baixos. Temos as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. Eis aqui Elias dessa forma, frágil.
O texto fala que ele foge de Jezabel, ele que enfrentou Acabe. Ele foge de Jezabel com medo de perder a sua vida. Ele chega diante de Deus, ele fala: Senhor, basta, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Sentimento de desistência, autocomiseração, ele está com pena de si mesmo. Meus irmãos, eis aqui um homem com as suas queixas e com seus receios. Como é que Deus vai lidar com Elias? Como é que Deus lida conosco nas nossas fragilidades, nas nossas vulnerabilidades? Às vezes você se sente assim em relação ao casamento, em relação à família, em relação ao seu trabalho. Às vezes você se sente sem perspectiva, você acha que o melhor mesmo seria morrer. E não é porque você deseja o céu, não. É só porque você não quer mais lidar com os desgastes da vida. Sentimento de derrota. Como é que Deus lidou com Elias? Como é que Deus está pronto a lidar com você? Meus irmãos, em primeiro lugar, nós vamos perceber que Deus se manifesta num cuidado especial. Observa, por favor, o versículo 5. Diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhando ele, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Meus irmãos, Deus vai manifestar cuidado. De que forma que a gente percebe aqui o cuidado? Deus, ele propicia um mensageiro, uma intervenção angelical. Tenha certeza disso. Olha, nos meio das nossas fragilidades, Deus não quer que nós nos sintamos desamparados. Ele manda anjo. Ele manda cuidado especial. Às vezes, o anjo realmente pode ser uma figura angelical, no sentido literal. De repente, pode ser um anjo num sentido disfarçado. Ele é um anjo, você não sabe. Ou, às vezes, é um anjo no sentido humano, uma pessoa que Deus manda para nos amparar. Meus irmãos, o fato é, Deus levanta pessoas para manifestar cuidado na nossa vida. Tantas vezes que já aconteceu comigo, a pessoa vem conversar comigo, ela não sabe o que está acontecendo comigo. E naquela hora ela me traz uma palavra que é um amparo tão grande para mim. Deus, ele manda mensageiros, ele manda anjos. Às vezes é o pregador que está pregando, nem sabe o que acontece com você, mas ele vai te alimentar com a palavra, assim como o anjo alimentou Elias naquele momento. Então Deus, ele começa manifestando cuidado. Ele manda anjo, ele alimenta, ele faz com que Elias possa descansar, possa dormir. Meus irmãos, tenhamos certeza disso. O Senhor, ele está comprometido em cuidar de nós nas nossas fragilidades. Ele está comprometido em cuidar de nós no meio das nossas lutas, das nossas angústias. Deus nos ampara. Deus, ele se volta a nós. A psicoterapia de Deus começa dizendo isso. Você não precisa passar pela sua luta sozinho. Deus, ele está interessado no seu problema. Ele está interessado em você. Meus irmãos, é importante nós sabermos disso, porque às vezes nós podemos achar que nós estamos sozinhos, que as pessoas não nos entendem e que as pessoas não estão nem preocupadas com a gente. Às vezes estão até irritadas com as nossas lamentações. E realmente, as pessoas podem agir assim, mas Deus não. Deus é diferente. A psicoterapia de Deus é especial. E lidando com o aspecto do cuidado, o que a gente percebe? Os versículos 8 a 10 dizem assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Meus irmãos, percebam, Deus já sabia qual era o problema. Deus já sabia. Primeiro, ele prepara um caminho, manda o anjo alimentar, manda o anjo confortar, sabe? Leva Elias até um lugar especial, e ali Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? E então Elias abre o coração. Elias vai derramar-se diante de Deus.
Sabe o que eu percebo? Que além de Deus manifestar cuidado enviando pessoas, Deus diretamente acolhe a nossa demanda. Deus diretamente, ele procura assim que nós nos sintamos abertos para derramar diante dele aquilo que realmente está sendo o problema. Veja se não é assim que o Senhor faz conosco. Por exemplo, numa outra situação, não com Elias, mas com Eliseu, a sunamita, a quem o filho tinha acabado de morrer, ela vai ao encontro de Eliseu. Eliseu manda o servo dele perguntar para a sunamita: vai tudo bem com você? Com o teu marido? Com o teu filho? E para o servo, a sunamita fala: vai tudo bem. Mas quando chega diante de Eliseu, ela se joga aos seus pés e ela começa ali a derramar a sua amargura. E Eliseu diz: ela tem amargura de alma e até então eu não sabia. O que a gente percebe? Que ainda que venham anjos ao nosso encontro, o Senhor quer acolher a nossa demanda diretamente. Veja, é importante lidar com os mensageiros de Deus, valorizar a palavra deles para o nosso coração. Mas aqui está nos mostrando que na psicoterapia de Deus, ele quer chegar até nós e dizer assim: o que fazes aqui? O que está te trazendo aqui? O que te levou a esse momento, a essa situação, a esse sentimento? Meus irmãos, Deus acolhe a nossa demanda. Ele quer realmente que nós abramos o coração com Ele. Veja, às vezes as pessoas à nossa volta, elas podem ter aquela reação de: puxa, lá vem essa pessoa reclamar de novo. Talvez as pessoas à nossa volta podem ter aquela reação, ou nós sintamos que elas estão dando a entender que a gente reclama de barriga cheia. Talvez as pessoas à nossa volta possam não mostrar para nós que acolhem a nossa demanda. Mas lembra, na psicoterapia de Deus, Ele cuida e Ele acolhe a nossa demanda. Ele nos permite e nos leva a abrir o coração diante dEle. Que fazes aqui? O que está acontecendo com você? Qual é o teu sentimento? O que fazes aqui? E, meus irmãos, isso daqui é muito precioso, porque eis algo que a gente precisa aprender a fazer. Se você observar, Deus constantemente, ele pergunta às suas criaturas. Por exemplo, com Adão, ele pergunta: Adão, onde estás? Com Caim, ele pergunta: Caim, onde está o teu irmão? Observa que é assim que o Senhor faz ao longo das Escrituras. Por exemplo, Jesus Cristo, ele pergunta ao cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Meus irmãos, Deus, ele se volta a nós, nos fazendo perguntas, para que diante dessas perguntas, a gente abra o seu coração, porque ele quer atender a nossa demanda. Que fazes aqui? Qual é a tua demanda com o Senhor? O que está angustiando o seu coração? Qual que está sendo a raiz do seu problema? Ali Elias vai então dizer: Deus, olha, o problema é que eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Mataram todos os teus profetas e procuram agora tirar a minha vida. Só fiquei eu e estão querendo tirar a minha vida. Ora, na demanda de Elias, ele está um pouco confuso. Por exemplo, ele está fugindo porque Jezabel ameaçou matá-lo. Quer dizer, ele está fugindo para preservar a sua vida. Concordam? Mas, ao mesmo tempo, ele pede a morte. Tem lógica nisso? Ele se isola. Ele tinha o servo dele o acompanhou até um momento, chegou um momento que ele pede para o servo ficar e ele segue adiante. Observa, por favor, se não é assim que termina o versículo 3. Ali deixou o seu moço. Ele pediu para o moço ficar para lá e ele foi sozinho. E agora ele reclama que ele está só. Nós, nas nossas demandas, nas nossas queixas, nós ficamos muito confusos, nem nós mesmos conseguimos nos entender. As pessoas à nossa volta não nos entendem. A gente foge para salvar a vida, mas agora a gente pede a morte. A gente deixa o nosso companheiro e agora a gente reclama que está só. Meus irmãos, eis aí porque que o Senhor, ele é o psicoterapeuta por excelência, se a gente puder colocar assim. Ele acolhe e ele entende o que nem mesmo nós entendemos. E aí, meus irmãos, o que mais que ele faz? Diante disso, observa a partir do versículo 11. Ele diz:
Disse-lhe Deus: sai-te e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento pendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto do seu manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O Senhor, então, ele se manifesta. Meus irmãos, primeiro, ele manda pessoas para que venham ao nosso cuidado. Essas pessoas são instrumentos de Deus para nos fortalecer, para nos alimentar, para nos consolar. O Senhor, ele vai acolher a nossa demanda. E quando nós nos derramamos totalmente diante dele, agora está Elias ali naquele monte, apenas ele e Deus. Aí Deus fala: olha, Elias, vai para aquele lugar ali, porque eu vou me manifestar a você de uma maneira especial. Meus irmãos, no meio das nossas angústias, no meio dos nossos receios, das nossas vulnerabilidades, das nossas fragilidades, do nosso sentimento de derrota, quando a gente se derrama diante de Deus, quando a gente se coloca no divã dele para abrir a nossa alma totalmente, ele se manifesta de maneira especial. Ele se manifesta de uma maneira singular, de uma maneira única. Aqui eu fico imaginando o que a gente pode tirar de lição. Porque veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio um fogo, Deus não estava no fogo. Veio um vento tão forte que arrancava lascas da rocha, Deus não estava ali. Parece que Deus estava vindo ao encontro de Elias, não a partir da angústia, não a partir do tormento, não a partir daquela situação confusa. Porque o Senhor, ele quer apagar a fogueira. Deus não quer que a fogueira fique cada vez mais quente. Então ele vem com uma voz mansa e com uma voz suave. Deus tem uma maneira toda suave, toda mansa, para se manifestar a você, meu irmão. Deus tem uma maneira única, uma maneira especial, singular, para acalentar a sua alma, para falar ao seu coração. Deus, ele tem algo suave, algo único para soprar sobre a sua vida. Ele se manifesta a nós no meio das nossas angústias, das nossas fragilidades, do nosso sentimento de derrota, nosso sentimento de desistência, nossa queixa, nossa murmuração. Tão somente aprendamos a nos colocar no divã do Senhor, a nos derramar totalmente diante dele. E então, ele se manifesta de uma maneira única, de uma maneira singular, de uma maneira toda especial. Não pelo fogo, não pelo vento, não pelo terremoto, mas de um cicio, de uma brisa mansa e suave. Tem tradução que fala que é uma voz mansa e suave. E, meus irmãos, o que a gente vai aprender? Que essa voz, essa forma que o Senhor tem de fazer, nos confronta, ao mesmo tempo de uma maneira suave, mas também de uma maneira firme. Olhe bem o que ele diz, mais uma vez, no finalzinho do versículo 13. Que fazes aqui, Elias? Agora o Senhor, ele vai perguntar mais uma vez. Na primeira vez é para acolher, para que Elias sinta liberdade de abrir o coração. Dessa vez, o Senhor, de uma maneira suave, porque a voz é mansa e suave, de uma maneira suave, mas também de uma maneira firme, ele vai confrontar. Porque, veja, a Bíblia fala que como quem canta canções a um coração, como quem espreme limão sobre uma ferida, é como quem canta canções a um coração aflito. Ora, é verdade que nós precisamos ser acolhidos, nós precisamos nos sentir cuidados e amparados. Mas, meus irmãos, se realmente nós queremos ser tratados, a gente também precisa se permitir ser confrontado pelo Senhor. Porque nós, nos nossos sentimentos confusos, nós não podemos ter alimentados pensamentos errados, pensamentos errôneos. Nós não precisamos ter alimentados sentimentos errados e sentimentos errôneos. Nós não podemos ser reforçados em atitudes erradas e em atitudes errôneas. E na psicoterapia do Senhor, ele vai nos confrontar. Ele vai assim de uma maneira suave, mas também de uma maneira firme. Que fazes aqui?
Elias vai repetir o que ele já havia falado antes. Olha o verso 14. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os teus filhos, ou os filhos de Israel, deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Olha o que Deus vai dizer para Elias. Observe bem. Primeiro, vou saltar aqui para a gente voltar ao verso 15 depois. Olha o verso 18. Verso 18 ele fala: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha a maneira como o Senhor vai confrontar Elias de uma maneira suave, mas também de uma maneira firme. Elias está dizendo que ele ficou só. Elias está dizendo: olha, só fiquei eu e procuram matar-me. Deus está dizendo: não, Elias, espera aí. Você, no seu sentimento, você acha que é desse jeito, porque você está confuso. Você está com um sentimento de autocomiseração. Mas eu quero que você entenda que não é por aí, não é do jeito que você está alimentando o seu pensamento. Meus irmãos, às vezes nós achamos que o nosso sentimento é a última palavra, que a nossa atitude está correta, que o nosso pensamento é 100% racional. E o Senhor, de uma maneira suave, mas firme, Ele vai nos confrontar. Não, Elias, você não está sozinho não, Elias. Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal, que não beijaram Baal. Deus, assim, de uma certa maneira, está dizendo: ô Elias, você está achando que você é o último biscoito do pacote? Você está achando que você é a última Coca-Cola do deserto? Elias, você está achando que toda a minha glória depende de você, que se não tiver você, então eu não serei mais conhecido? Não, Elias. Veja, você é importante. Você é muito importante, eu não vou desistir de você. Mas veja, não deixa ir por esse caminho. Saiba, você não está sozinho. Eu tenho muitos outros que também professarão o meu nome e professam o meu nome. Então, Elias, entenda isso. Você se deixou levar pelo pensamento de que está sozinho, mas você não está. Tem 7.000 que ainda não dobraram os seus joelhos a Baal. O Senhor, de uma maneira suave, mas de uma maneira firme, Ele vai nos confrontar na sua psicoterapia. Você realmente está achando que seu casamento é assim o pior do mundo? Você realmente está achando que seu cônjuge não tem qualidade nenhuma? Você realmente está achando que é só você que acerta? Não, Elias, não é desse jeito. Você está achando que a sua igreja, assim, não tem nada de bom? Você está achando que, assim, como é que o pessoal fala? Eu quero ser sal fora do saleiro. Você está achando que esse é o caminho? Não, Elias, não é por aí. Então, meus irmãos, nessa confrontação suave, olha o que Deus vai dizer. Verso 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta teu caminho. Volta teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Elá, ungirás profeta em teu lugar. Deus está dizendo: ô Elias, você está indo pelo caminho da desistência. Você está indo pelo caminho da derrota. Você está indo pelo caminho que no momento parece ser o mais fácil. Não, Elias, volta. Não é por aí não, volta. Meus irmãos, Deus não tem derrota para o seu povo. E guarda no coração, Deus não atende oração covarde. Deus não atende esse tipo de oração. Ele nos convida a voltar. Não, Elias, olha, ainda tem propósito para a sua vida, ainda tem perspectiva para você. Elias, eu não te chamei para a derrota, eu não te chamei para o fracasso. Volta do teu pensamento de divórcio. Volta do teu pensamento de separação. Volta do teu pensamento de sair da sua igreja. Volta. Não, não é por aí não. Eu quero usar a sua vida ainda. Eu tenho coisas para a sua vida ainda. Volta. E nessa volta, volte com propósitos. Eu tenho um propósito para você. Você ainda vai ungir reis. Você está achando que Jezabel vai tirar a sua cabeça? Não, você vai ungir reis que ficarão no lugar de Acabe e no lugar de Jezabel. Elias, volta. Tem grandes coisas para você fazer ainda. Meu irmão, volta, teu casamento ainda vai ser uma bênção.
Volta, teu serviço ao Senhor vai glorificar o Pai, vai edificar a sua igreja, vai abençoar a sua vida. Volta, não desiste não. Não é este o caminho. E aí Deus está dizendo, volta, você vai ungir reis. Você vai ungir o rei da Síria, o rei de Israel, e você vai ungir um profeta em teu lugar. Você não vai deixar a coisa vacante. Você vai dar continuidade ao seu ministério. E meus irmãos, Deus, Ele nos comissiona. Ele nos comissiona. Ele mostra que ainda tem coisas para nós fazermos. Você é comissionado pelo Senhor. E você não foi comissionado para a derrota. Você foi comissionado para ser mais que vencedor. Em último lugar, aqui eu vou encerrar e vou lhe dizer o que eu acho de mais precioso nisso tudo. O de mais precioso. Deus, Ele tem coisas e Ele faz coisas maiores para a vida do seu povo. Na psicoterapia do Senhor. Ele tem e faz coisas maiores por nós. O que Elias queria ali no deserto? Observa mais uma vez o versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte. E disse, toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque não sou melhor do que os meus pais. O que Elias queria para ele ali no deserto? Queria a morte. Lembra que Deus não atende oração covarde? Deus está dizendo, olha, o teu fim não vai ser uma sepultura no deserto, Elias. O teu fim não vai ser uma morte no esquecimento e no anonimato. O teu fim não vai ser nem a morte. Primeiro, você vai ungir reis. Você vai ungir reis. E Elias, eu tenho algo tão precioso para você que você não vai nem passar pela morte. Meus irmãos, não é maravilhoso saber que a história de Elias não terminou com morte? Ele que pediu para si a morte, se Deus tivesse atendido aquela oração, eis aí ele perdendo a oportunidade de ter uma experiência única, singular. Elias, você não vai nem passar pela morte. A Bíblia fala que Deus tem e Deus faz coisas maiores do que pedimos ou pensamos. Infinitamente maiores. Meus irmãos, olha, o fim do Senhor para a sua vida não é o divórcio. O fim do Senhor para a sua vida não é o abandono da sua igreja. O fim do Senhor para a sua vida não é o abandono da fé. O fim do Senhor para a sua vida é infinitamente maior do que nós podemos pedir ou pensar. Em nome de Cristo. Permita-se a experiência no divã do Senhor. Submeta-se à psicoterapia de Deus. Abre seu coração com o Pai. E olha, o Senhor vai te ajudar a vencer seu medo, seus receios, sua autocomiseração, seu sentimento de desistência. O Senhor vai te fortalecer na sua fraqueza. E em nome de Cristo, que você saia com aquele espírito de Elias, na certeza de que você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Louvado seja o Pai, que Deus abençoe a sua vida. Um carinhoso abraço.